Fogo num armazém automatizado de congelados, a câmara frigorífica da Portonave. Já dura cerca de 3 horas. As primeiras informações indicam que houve também vazamento de amônia e teria aí dificuldades nos serviços dos bombeiros. Apresentado homens de toda a região, carros de todo o local, estão no local tentando combater as chamas, que agora já estão amenizadas, apenas rescaldo neste momento, com imagens que temos ao vivo deste incêndio de grandes promoções, digo, na câmara frigorificada da A-Sport do Porto de Navegantes. Todos os detalhes você acompanha já já, inclusive ao vivo com a repórter Juliana Soares, direto do local. Um policial civil fica irritado com a reportagem que mostramos ontem, quando um preso libertou-se das algemas e fugiu. O policial afirmou que foi uma armação da polícia militar. Fica à vontade, quer me filmar? Pode filmar. Fica à vontade, não estou filmando. Pode filmar. Filma, pode filmar. Eu não tenho medo de empresa. Mentira do diarinho, pode botar. Faz o que tu quiser. Tá? Onde é que eu... Deixa eu conversar contigo, moleque. Não quero conversar contigo. Pronto. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Laudo pode decidir o futuro do presídio de Itajaí. Fiscais da prefeitura passaram a tarde de ontem fazendo um levantamento da situação na unidade. Itajaí talvez especial pela superpopulação carcerária, pela relação entre o número de vagas disponíveis, e a quantidade de presos que hoje aqui se encontram. Então, nesse aspecto, hoje, não só é um dos piores, como efetivamente, estatisticamente, ele é o pior do estado. Descaso com a saúde pública. Nossa equipe teve acesso a documentos que comprovam que equipamentos novos, ainda nem utilizados, já estão perdendo a garantia no Hospital Municipal de Balneário Camboriú. Está começando o Jornal do Meio-Dia, aqui a notícia do Vale, daqui a pouquinho, a 1h da tarde. Agora nós vamos mostrar ao vivo como está o local do incêndio na câmara frigorífica da Portonave do Porto de Navegantes. Lá no local está a repórter Juliana Soares. Graciliano, nós continuamos aqui ao vivo na frente da Portonave, onde neste momento os bombeiros continuam fazendo o trabalho para tentar conter este incêndio que começou às 10 horas da manhã. Bombeiros de toda a região foram para ajudar no serviço. Inclusive, uma equipe de Joinville deve chegar a qualquer momento. Lembrando que essa câmara frigorífica, ela contém um gás chamado amônia. E esse gás, ele está todo concentrado numa parte ali que você pode ver bem ao lado ali, naquela estrutura de concreto, naquele prédio pequeno que o China mostra agora. Todo o gás se concentra ali. Segundo informações, são 12 mil metros cúbicos de amônia. E agora a preocupação é para conter este fogo, para que as chamas não alcancem este prédio, até porque, se alcançar, Graciliano, o estrago pode ser grande. Segundo informações de um dos bombeiros que trabalha ali dentro, naquele local, se chega alcançar aquele prédio, pode dar uma explosão e chegar a 2 quilômetros. É uma proporção bem grande, o que preocupa neste momento os bombeiros. Por isso, o trabalho é intenso ali dentro. Ninguém tem uma informação concreta do que realmente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O que se sabe é que estava sendo realizada a manutenção no prédio. Juliana, nós temos imagens de agora há pouco, que estão no ar, justamente na hora do início do incêndio, E o seguinte, quando você fala de amônia, eu falava com um especialista agora há pouco, essa amônia justamente que vai por tubulações que faz com que a câmara esteja congelada. Diz ele que até há uma maior facilidade de controlar a saída desse produto, porque há áreas próprias para poder fazer esse controle e que, evidentemente, possa ter ocorrido incêndio especificamente através da manutenção desse local, Juliana?
Olha, Graciliano, esse gás, segundo informações aqui de quem trabalha aqui, ele foi contido rapidamente. A gente não conseguiu entender, na verdade, ninguém consegue explicar porque é tanta confusão aqui dentro, Graciliano, tanta preocupação com a segurança dos funcionários e também dos moradores. Como é feita essa captação desse gás? Porque já que ele faz todo aquele trabalho de refrigeração, como ele é sugado para dentro daquela área onde a gente acabou mostrando agora. Só que a preocupação, como eu disse antes, é que esse fogo atinja aquele prédio. Se atingir, pode explodir, com certeza. A grande preocupação é com o vazamento, né? Porque daí teria que usar máscaras mais complexas, justamente por causa do gás aí da amônia. Mais especificamente, você tem alguma informação de como esse fogo teria começado, por exemplo? Ele teria começado na realização de alguma manutenção? Porque aqui nós estamos vendo, pode deixar essa imagem no ar, nós estamos vendo essas placas. Essas placas, na realidade, Juliana, são placas duplas. Como é que se tem como câmara frigorífica? Base de concreto, estruturas de metal, a cobertura em placas de metal também, e entre uma placa e outra, porque são duas placas, no meio dessa placa como enchimento é isopor. Na estrutura também que leva às laterais da câmara fria também são duas placas, e dentro dessas placas isopor. Justamente isso que mantém a refrigeração interna. E por isso é que poderá ter havido aí uma manutenção, uma operação, ou com solda, ou coisa do gênero, que possa ter rompido uma placa dessa e atingido aí, por exemplo, uma fagulha e provocado esse incêndio. Tem alguma informação nesse sentido ou não? A assessoria daqui da Portonave, da Sport, ela não quer dizer nada porque não se tem certeza do que realmente aconteceu. O que se sabe é que estava sendo realizada uma manutenção, só que não existiam funcionários naquele momento ali, então a gente não pode precisar o que ocorreu, qual foi o motivo desse incêndio. Está aí a pergunta, né? Os técnicos devem avaliar logo depois que o fogo for contido e vão tentar passar durante a tarde de hoje alguma informação mais concreta, mais certa. Porque na realidade, Juliana, por mais que se pode imaginar que seja complexo o funcionamento de uma câmara frigorificada, mas a base da sua estrutura, quer dizer, a sua composição é isso mesmo. É a parte da base dela, o chão dela de concreto, né? A sustentação em parte armada de metal, as suas laterais cobertas com placas, essas placas enormes que vocês estão vendo, onde justamente está pegando fogo, está com o fogo aí, e onde está saindo a fumaça, são placas duplas de metal, e dentro é recheado de isopor, e o isopor é inflamável, né? Aqui nós temos essa imagem mais próxima aqui, a gente está vendo, né? Que o isopor realmente foi todo consumido e apenas as placas de metal completamente aí danificadas. Graciliano, além do isopor, eu conversava com algumas pessoas que estão lá dentro, que entendem um pouco mais, não são tão leigas como eu nesse assunto, já estiveram lá dentro, já tem outras informações, inclusive tinham estruturas de madeira ali dentro. Também? Não era apenas isopor. Pois é. Madeira também. Aí outras informações. Eu falei com um especialista agora há pouco, ele me colocava isso, né? Que muito pouco de madeira pode até ter aí dentro, né? Porque o que se sabe quando a gente via a estrutura dessa câmara frigorificada sendo montada aí na cidade de Navegantes, era uma estrutura completamente, né? Estava lá somente o espinhaço dessa estrutura, todo mundo via, estava lá, depois é que ela foi totalmente recoberta. Ô Juliana, agora a gente está vendo muita fumaça, mas há a probabilidade de ter fogo ainda, né? Porque alguns focos, pequenos focos, a gente acompanha nessas imagens. Agora nesse momento muita fumaça, o fogo ele estava bem nessa parte da frente, nesta lateral, que passa aqui na frente onde nós estamos, só que bombeiros também trabalham na parte de trás, onde nós não temos acesso, e também na outra lateral, por onde a gente consegue ver que existe ainda alguns focos de fogo e do lugar onde vem um pouco mais de fumaça. Quando você falava nessa estrutura, só quero concluir, 50 milhões de reais foram investidos aqui nesse prédio, Graciliano. Claro que tem seguro. Hein? Claro que tem seguro, mas foi um investimento. Juliana, outra informação são das pessoas que estão aí bem próximas, inclusive algumas, até de alguma residência, tiveram que ser afastadas, porque me parece que está no limite, num raio de 1 quilômetro sendo protegida a área. Toda a área aqui foi isolada, inclusive para o lado da BR-470, para o centro da cidade. Eles retiraram
todas as pessoas que estavam aqui, porque no momento que começou o fogo, o incêndio, era intransitável, nós não conseguíamos nem chegar aqui na frente. E a BR-470, a parte dela foi interditada porque todos os veículos, caminhões que estavam aqui dentro, precisavam ir para algum lugar. Foram levados então até a 470, o que deixou o tráfego bem complicado para lá. Inclusive foi registrado congestionamento, só que a equipe de segurança pede que as pessoas entendam também, não tentem chegar até o local, e para o centro a mesma coisa. A área é interditada, moradores foram retirados, alguns permanecem, só que a indicação é essa, que fiquem longe do local, pelo menos por enquanto. Os populares estão próximos a você, quer dizer, o que eles dizem? Você chegou a falar com algumas das pessoas que viram o início do incêndio? Olha, desde lá do ferryboat, Graciliano, eu venho pegando algumas informações. O pessoal diz que começou uma chama bem pequena lá no alto, por volta das 10 horas da manhã. Agora, quando eu cheguei aqui, às 10h30, muita gente. Só que no momento em que eu cheguei, os militares e a polícia, bombeiro, polícia civil, que vieram até Navegantes para ajudar, já isolaram a área, então a gente não tinha contato com as pessoas, ou a gente entrava ou ficava de fora. Então as pessoas pouco falam, mas a curiosidade acaba atrapalhando o serviço de muita gente. Porque aqui alguns tem fogo, veículos Juliana, tem demoraram para aqui, chegar. Ó. Nós estamos com imagens agora onde o fogo se alastra aí. Fogo bem no canto, ó, Graciliano. Aqui na frente eles jogam um jato de água, só que lá no canto, no final do iSport, nós temos um novo foco de incêndio que não estava sendo registrado antes. E me parece que o bombeiro não está nem vendo esse local, porque está bem na parte lá da lateral. E o prédio onde fica concentrado o gás, ele esconde. Ô Juliana, outra situação, só tem um caminhão do Corpo de Bombeiros aí, ou é hidrômetro que tem aí a possibilidade de fazer esses jatos de água aí no local? Olha, Graciliano, nós temos vários caminhões do Corpo de Bombeiros, viatura, e um caminhão da empresa da Alsóquio chegou ao local também trazendo água. Sobre aqueles guindastes que tu me falou, é eles que levam então os bombeiros até o alto, só que esse jato d'água, ele sai de um caminhão amarelo, que eu posso observar agora parou, e é como se fosse não utilizam mangueira, pelo que eu observo. É como se fosse um hidrômetro, né, China? Ô Juliana. Do aeroporto, informação agora, Graciliano, aquele veículo é do aeroporto. Tá. Mas só esse veículo que tá potencialmente aí adequado para poder jogar esse jato d'água? Não, é que nós temos veículos trabalhando na parte da lateral e na parte de trás, onde nós não temos acesso. Os outros veículos estão aptos a praticar a mesma operação que aquela viatura amarela estava realizando agora há pouco. Mas continua, aumentou o fogo, viu, Juliana? Aumentou. Ô Juliana, alguma informação desde o início, já desde quando entramos aí com as reportagens iniciais, se tivemos aí feridos no local? Apenas uma pessoa, que é um prestador. Ele passou um pouco mal por causa da fumaça, só que segundo informações aqui do Corpo de Bombeiros, de pessoas que estão envolvidas na operação, no mais tudo tranquilo, não teve nenhuma vítima, Graciliano. Ô Juliana, obrigado, daqui a pouquinho você retorna daí, estamos vendo aí imagens desse incêndio, desse grande incêndio, né? Incêndio de grandes proporções, atingindo diretamente, em cheio, na sua totalidade, a câmara frigorificada da Portonave, do Porto de Navegantes, que é essa câmera aí, então, frigorificada, automatizada para congelados. O dia deixa de apresentar o esporte em virtude do acontecimento deste incêndio na Portonave, no Porto de Navegantes. Nós temos aí informações de todo o início deste incêndio com a repórter Juliana Soares. Veja a reportagem. O fogo ali no iSport começou por volta das 10 horas da manhã. Bombeiros de Navegantes e Itajaí foram chamados. Só que daqui a pouco chegam também bombeiros de Blumenau e de Gaspar, que vão ajudar a conter o fogo. A grande preocupação neste momento é com o vazamento de amônia. Caso essa amônia acabe vazando, pode ocorrer uma grande explosão e também uma contaminação. Agora os bombeiros fazem então a contenção do fogo. Vários bombeiros, grande mobilização aqui na área da Portonave, não param de chegar reforços aqui no local e toda a área ela foi evacuada. Caminhões
deixaram a área, funcionários também pararam todo o serviço e foram mandados para casa. Inclusive o trânsito aqui de Navegantes acabou sofrendo uma alteração. Para colocar todos os caminhões que estavam nessa área foi utilizada a BR-470. Lá estão localizados todos os veículos para que eles fiquem fora aqui do local. Nesse momento o prefeito também, Castilhos do Porto, eles estão todos tentando saber o porquê que aconteceu isso. Não existe ainda uma explicação para o incêndio que começou por volta das 10 horas da manhã e a mobilização é para que este local fique totalmente seguro e que todos deixem aqui a área da Portonave. Segundo o prefeito aqui de Navegantes, ele tem informação que no local estava sendo feita manutenção e durante essa manutenção, então, começou esse fogo. Nós estamos acompanhando toda a movimentação aqui na Portonave e ainda nessa edição a gente vai trazer outras informações. Vamos estar falando deste grande incêndio aqui no Porto de Navegantes. De fato, as informações que se tem é que haveria manutenção no local, em um dos pontos desta câmara frigorífica, pudesse aí ter fagulhas, né, intervido ou adentrado a uma chapa metálica, atingido a parte de isopor e aí começado, então, este incêndio no A-Sport, ou na câmara frigorífica do Porto de Navegantes. Nós vamos falar ao vivo agora, porque nós temos imagens aqui do alto do Morro da Cruz, inclusive as primeiras imagens que podemos observar em toda Itajaí, na realidade, muitas pessoas acabam por vir ao Morro da Cruz para acompanhar o que está acontecendo do lado de lá, na cidade de Navegantes. Eu estou ao vivo com o repórter Carlos Maganin. Boa tarde, Graciliano. Nós estamos aqui no alto do Morro da Cruz, como você citou. Estou com uma moradora de Itajaí, mas que possui um comércio em frente ao Porto de Navegantes. A Patrícia Marques, ela vai explicar como é que ficou sabendo do início do incêndio e como acompanhou até o momento. Então, o dono do prédio veio do fundo, da casa do fundo, e avisou para a gente se a gente tinha visto o incêndio, só tinha ouvido o barulho e a sirene, dizendo que não era uma simulação. Então, essa foi a nossa preocupação. Desligamos os freezers, as fritadeiras, desligamos tudo e saímos correndo. E nisso já vinha o bombeiro avisando para a gente sair também. Outra situação, Graciliano, você tem uma filha na creche próximo ao porto. O que foi avisado, o que foi comunicado, o que foi feito? Então, a creche até então, acho que ela não tinha sido avisada. Ela é 200, 300 metros. Nós saímos, meu esposo entrou, paramos contramão, ligamos o alerta. Quando nós chegamos no portão, as funcionárias estavam indo embora, querendo fugir. Eu falei, gente, são quase 150 crianças. A diretora e a coordenadora estavam sozinhas, em pânico também, mas elas estavam tentando controlar a situação. Aí meu esposo ainda explicou para elas, olha, liga na educação, pede ônibus, vamos colocar todas as crianças numa sala só para poder evacuar aqui o prédio. Porque são tudo crianças pequenas, de 1, 2, 3, 4 anos, como a minha filha. Aí eu tive que até ser grossa com as funcionárias, falei, gente, são vidas, são pessoas. Então a gente percebeu que elas não estavam preparadas para qualquer tipo de acidente, você entendeu? Elas pensaram nela. E 2 dias antes, quando minha filha entrou na creche, a diretora havia informado que eram quase 300 crianças, por 150 por período. Então passou pela minha cabeça, gente, são 150 crianças com 10 funcionários querendo ir embora. Só a diretora e a coordenadora sozinha. Então nós conseguimos ligar para a educação estava mandando vir um ônibus para poder evacuar essas crianças. A situação é essa, Graciliano. Então a Patrícia foi até a creche e comunicou do fato e as monitoras tentaram sair. Foi controlado, conseguiram então, estão retirando as crianças também nesse momento dessa creche próximo ao Porto de Navegantes. E fica a solicitação de um plano de emergência, já que não foi avisado nada sobre essa situação. Ela comentou, existe muita simulação. E o alerta era de que não era uma simulação, era um incêndio de verdade. A área toda totalmente isolada e eles foram retirados do local, Graciliano. Obrigado, Carlos Maganin. É um primeiro momento aí de expectativa, né? Que as pessoas ficam até estáticas, paralisadas, porque quando acontece um fato desse é a hora efetivamente. Neste momento nós temos imagens ao vivo, retornamos a Navegantes, onde está o nosso link, onde está a repórter Juliana Soares. Mais informações, Juliana, agora está sendo contido em outra área esse foco de fogo. Graciliano, é isso mesmo. Agora os bombeiros eles subiram no alto daquele prédio, onde eles têm um pouco mais de acesso para conseguir conter as chamas. Eu recebi agora há pouco uma informação da assessoria do Porto, da Portonave. Eles querem tranquilizar a comunidade que não existe mais risco de explosão. Todo esse gás ele está contido ali naquele prédio e agora o trabalho é para que as chamas não se alastrem. Então eles trabalham naquela parte de trás do A-Sport e eles pedem que a população
mantenha a tranquilidade, porque não existe mais perigo, não existe risco de que aconteça uma explosão aqui neste local. A gente continua por aqui acompanhando toda a movimentação dos bombeiros. Como eu falei anteriormente, eu vou pedir para o China mostrar para vocês. Eles trabalham agora no alto do prédio, onde tem um pouco mais de facilidade, né, para poder conter as chamas. As imagens mostram lá, eles se concentram então naquele local. Aqui na parte da frente, parece Juliana, que tudo tranquilo por enquanto. Juliana, e o que a gente pode observar é justamente aquilo que havia comentado e que já comentamos, né? O fogo está justamente nas partes laterais, porque o que está dentro efetivamente é produto congelado, não é? Então ele está justamente pegando a parte superior, a parte de teto e as laterais, onde tem aí produto, ou melhor, onde tem material inflamável. Porque ali aquela parte a gente não tem informação de quanto estava armazenado ali dentro, né? A informação que nós temos é que a grande quantidade, então, era de frango. Eles também trabalham com a parte de carne congelada, só que o fogo, ele realmente começou ali naquela parte de cima. Ainda não existe uma informação concreta. Eu quero comunicar mais uma vez, a pessoal da assessoria de imprensa me falou agora há pouco que uma nota oficial já foi enviada aí para a nossa redação com algumas informações preliminares. Só que um laudo só vai poder sair depois que técnicos e peritos avaliarem esse local. Inclusive nós estamos no ar agora com os primeiros focos do incêndio, logo que iniciou, aí por volta das 9 horas e 30 minutos, entre 9h30 e 10 horas da manhã. Não temos o horário preciso, depois a Portonave deverá passar estas informações. Agora nós temos imagens ao vivo, coloque no ar, por favor, chegando mais um caminhão do Corpo de Bombeiros, e eu vejo lá no local, Juliana, que temos já dois jatos de água, né, contendo as chamas aí, observamos agora há pouco. 2 jatos de água que antes não estavam sendo utilizados, eles ocupavam então para conter esse fogo pela parte de baixo. Outros trabalham também nas laterais e nos fundos, como a gente já falou anteriormente. E esses jatos mais fortes e do alto, eles então conseguem ter um efeito mais rápido. Lá na parte de trás a gente pode observar também que um caminhão começa a levar um dos bombeiros. Eles também devem ser utilizados no trabalho de contenção do fogo. Agora, Juliana, é o que se percebe, quer dizer, o fogo está aí acontecendo na Câmara, ele só está na Câmara Fria, né, nessas partes, principalmente externas, como eu falei, sendo contido por esse jato de água, por água, evidentemente, em termos de abafamento das chamas, e ao mesmo tempo, naquela parte inferior, aí na base da Câmara Frigorífica, aí ó, podemos ver aqui à esquerda, embaixo do seu vídeo, onde estaria localizado todo o armazenamento de amônia. Essa área já deve ter sido resfriada, enfim, isolada, por isso está sob controle agora. Segundo informações, essa área ela já foi contida, não existe perigo de nenhuma explosão. Inclusive, mais uma vez, a gente alerta os moradores. Essa parte que foi isolada aqui é para questão de segurança e também trabalho dos bombeiros, porque muitos veículos chegam de outras cidades e de outras regiões, então o trânsito precisa ficar livre. E além disso, aquela curiosidade da comunidade muitas vezes pode atrapalhar o serviço dos profissionais, Graciliano. Se você puder obter informação, né, daquilo que eu falei, se entre as duas placas mesmo, tanto para teto quanto para as paredes laterais dessa câmara fria, se dentro efetivamente é isopor, pela informação que eu tenho de especialista, é isopor justamente, né, para poder manter o resfriamento, ou algum outro tipo de lã, enfim, né, que seria colocado, tipo o que é colocado em geladeiras. Daqui a pouco, quem sabe, você possa trazer mais algumas informações de que componentes são compostos estes que fazem o enchimento dessas duas placas de metal, justamente para poder manter a temperatura aí dentro da câmara fria. Juliana, eu volto daqui a pouco, porque eu quero falar de desperdício, meu amigo, de desperdício. Quase um ano depois da inauguração, equipamentos do Hospital Municipal de Balneário Camboriú já começam a perder a garantia, isso mesmo, já começam a perder a garantia sem nunca ter sido utilizados. Falávamos isso durante a semana já, isso por causa do atraso para abrir a unidade. 11 meses depois de ser inaugurado, o clima aqui ainda é de obra inacabada. Ninguém circula ao redor, muito menos dentro do Hospital Municipal Ruth Cardoso de Balneário Camboriú. A ação agora é com os equipamentos, que já perderam a garantia.
Eles foram entregues há mais de um ano, mas sequer foram utilizados. Só esta nota fiscal, que discrimina produtos como reanimador e incubadora, apresenta o valor de R$ 263 mil. Os equipamentos foram pagos pela Organização Mundial da Família, a WFO, que construiu a estrutura. Deveria ser mais rápido, né? O hospital necessita muito, né? É, muita demora, né? Vai fazer um ano, já tinha que estar funcionando, né? O povo vai ter que se locomover para outro lugar para, né, ser atendido, né? Eles disseram que era para estar pronto, já foi inaugurado e até agora nada, né? O que causa todo este problema é a falta de consenso sobre quem vai administrar o hospital municipal. O prefeito quer que todos os atendimentos sejam feitos pelo SUS, mas entidades que poderiam ajudar na administração não concordam. Este vereador, que fez parte da bancada governista na gestão passada, diz que um projeto para gerenciar a unidade já existe há mais de um ano. Foi um modelo para a Câmara de Vereadores, mas foi feito um pedido de vistas, então, pelo pedido do prefeito eleito, o Edson Renato Dias, e até agora esse modelo de gestão não voltou à Câmara de Vereadores, que seria um convênio com a organização social para administrar esse hospital. Então, o que nós queremos agora é, evidentemente, apressar esta conversa, apressar essa negociação, até porque hoje o investimento aqui está comprometido através de sua garantia e o mais grave disso tudo, nossa população não está podendo usufruir desse importante equipamento de saúde. Eu gostaria de ver esse hospital funcionando o mais rápido possível, como também você de Balneário Camboriú e você da região, e você turista, você nativo, porque ele está pronto para ser inaugurado. Uns entraves burocráticos ou não, que impedem a assistência à sociedade e à comunidade, sendo atropelada de toda maneira quando se precisa de médico, quando se precisa de hospital, e um hospital que foi montado e agora não é reaberto, nunca foi reaberto, só foi inaugurado, não é colocado à disposição do público, não dá. E equipamentos daqui a pouco ficam obsoletos, né, porque não são ocupados, ficam enferrujados, até porque ficam literalmente enferrujados, se você quiser saber, porque nós estamos numa região de maresia, nós estamos bem próximo ao mar. Você já viu como é que fica um equipamento na sua casa? Como é que fica o seu microcomputador em determinadas peças? A sua geladeira em determinadas peças? O fogão? A máquina de lavar? Enfim, você sabe como é que é. Ou você acha que está lá também nesses equipamentos não acontece a mesma coisa? E está aí. Está aí. Vai ter, quando abrir vai ter equipamento que não vai estar funcionando. Quero voltar com imagens aqui. Essas são imagens ao vivo aqui do Morro da Cruz, né? Nós estamos vendo aqui nós temos um navio da MSC que está ancorado, aqui é o Porto de Navegantes, na Portonave, sendo aí containers, né? Vendo aqui dos guindastes maiores aí, que tem justamente para colocação de containers nos navios, e ao fundo, mais distante, bem distante, até fica no pátio, mas fica bem distante, ali do cais do Porto, esse incêndio que não foi controlado na sua totalidade ainda. A gente vê que há muita fumaça, essa fumaça certamente é provocada pelo isopor, não é? Que pega fogo, que é justamente inflamável, e cada vez mais as placas aí descendo lateral abaixo dessa câmara fria chamada de iSport da Portonave, do Porto de Navegantes. Daqui a pouco a gente vem com mais detalhes e mais imagens ao vivo, inclusive com a participação da repórter Juliana Soares. Retorno com o Jornal ao Meio-Dia, aqui pela RIC Record, com imagens aí deste incêndio, né, de grandes proporções, na realidade atingindo toda a Câmara Fria no Porto de Navegantes, e que a gente mostra ao vivo para você. Lamentavelmente, aí, pelo que se percebe, não sobra absolutamente nada deste empreendimento, não é? Que está dentro do Porto de Navegantes, onde armazena frangos congelados e outros produtos mais, carnes, as mais diversas possíveis, não é? E que está justamente dentro do Porto de Navegantes. Daqui a pouco a gente traz mais informações, onde estão todos os carros e todas as corporações de Corpo de Bombeiros da região atendendo esse incêndio, digo mais uma vez, de grandes proporções, e que, graças a Deus, até o momento não temos registro de nenhuma ocorrência mais grave, nenhuma morte. Me parece que somente uma pessoa foi retirada do local e levada ao hospital. Agora, um fato que nos está deixando perplexo ultimamente. Um policial civil, não é o primeiro,
se irrita com uma reportagem exibida ontem no jornal Meio Dia sobre o preso que estava internado em Itajaí e conseguiu fugir, se livrando das algemas. No momento não havia escolta policial, mas quem seria o responsável? A Polícia Civil diz que é a militar. A Polícia Militar alega que não estava naquele horário, no local. A Polícia Civil ainda afirmou que a Polícia Militar soltou o preso de propósito. Veja. Jackson Moreira é suspeito de homicídio e furto. Ele foi recapturado minutos depois de sair pela porta da frente do Hospital Marieta, em Itajaí. Ainda dentro da viatura, Jackson disse que foi fácil. O motivo? As algemas estavam soltas. Ainda não se sabe se elas estavam quebradas ou simplesmente abertas. Aí o agente prisional não tem nada a ver com isso não, porque não tava lá, tá ligado? Ele não tava lá. Quem é que deixou no hospital? Quem me deixou no hospital foi a Polícia Navegante. Polícia do Navegante deixou no hospital. Chegou, te botou no quarto e foi embora? Botou no quarto e foi embora, eu já tô 2 dias lá a reler. A Polícia Civil garante que as algemas estavam trancadas. Ao buscar explicações na delegacia, um dos policiais ficou irritado. Acusou a Polícia Militar de ter armado essa situação para prejudicar a Polícia Civil. O cara abriu a algema, nós deixamos a chave da algema lá, abriram a algema e mandaram o cara sair para fazer fiasco, para querer derrubar. E nós temos prova disso, tá? Nós temos prova disso, tá? Não tem mais papo carreira que recorre. Vocês não pegam mais merda nenhuma. Acabou, deu. Não quero papo, vamos lá. Fica à vontade, quer me filmar? Pode filmar. Fica à vontade, não estou filmando. Pode filmar, pode filmar. Eu não tenho medo da empresa. Tem diarinho, pode botar. Faz o que tu quiser. Tá? Onde é que eu... Deixa eu conversar contigo, mano. Não quero conversar contigo. Pronto. Toma, moleque. Porra. Filma à vontade. Não, mas pode filmar. Não quero filmar. Pode filmar, bota lá, que eu não sou obrigado a falar contigo. O comandante da 1ª Companhia de Polícia de Itajaí teve acesso às imagens e negou as acusações. Eu até desconheço o fato aqui da fitas, de que o cidadão ali disse que foi armação da Polícia Militar. Não é, até nós colaboramos com eles, né? Até porque esse preso não era nosso, eram deles, da Polícia Civil. No domingo, como domingo de manhã já haveria a troca de serviço, seria feito pelo DIAP domingo de manhã, o DIAP não aceitou o policial lá, esse preso lá, certo? Que não era preso do DIAP, era preso ali da Delegacia de Navegantes. Então foi feito a guarda pela Polícia Civil. Se eu não me engano, até o delegado chegou a fazer, o delegado Celso chegou domingo de manhã a fazer a guarda desse preso. E durante a tarde foi um outro policial civil. À noite ele me ligou, certo? E a gente ficou num acordo que eu manteria então a guarda à noite com um policial lá dos dois. Mas na segunda de manhã, isso ele me prometeu, que este preso eles iam tomar providência para que ele recebesse a alta ou ele providenciasse meios de que o DIAP aceitasse fazer a guarda desse preso lá. Comandante, existe uma certa intriga, alguma coisa assim entre a Polícia Militar e Civil? Não é a primeira vez que acontece algum probleminha assim, né? Sempre houve uma rixa ou outra, uma rivalidade, isso entre policiais militares e civis, certo? Mas da minha parte eu não tenho problema com nenhum, não. O caso também foi levado até o delegado-geral de Polícia Civil. Ele acredita que tudo não passou de um mal-entendido. Acredito que foi um incidente, um acidente, né? Um confiando que o outro estava fazendo a vigilância, a fiscalização do preso, e ele se aproveitou desse momento para a fuga. Não acredito, pelo que verificamos, que houve dolo, que houve má fé para a fuga. Foi um incidente lamentável. A Polícia Militar tem feito um grande trabalho, o COP também tem feito um grande trabalho, e o que nós pregamos é essa integração. Não vejo maldade, eu acho que foi um incidente. Eu fiquei chateado. Infelizmente, até peço desculpas para vocês. Olha, primeiro, a Polícia Militar faz um grande serviço para a sociedade. A Polícia Civil também faz. Agora, a RIC Record também faz. Colabora com a Polícia Civil, colabora com a Polícia Militar, porque quando nós mostramos os fatos, as faltas de equipamento, tudo o que gera polêmica, não é para incriminar o policial, não é para incriminar o comandante, absolutamente não é o que queremos, não é o motivo nosso aqui. O nosso motivo é fomentar realmente a discussão para que, inclusive, os senhores tenham melhor condições de trabalho. O que eu acho nesse caso, especificamente, foi o inspetor
que teve lá com a cinegrafia, houve um descontrole. Na realidade, eu acho que o inspetor está estressado, né? Quem sabe poderia era pegar até umas férias, porque em momento algum se percebe ou que o nosso repórter ou que o cinegrafista tinha ido lá para intimidar alguém. Agora, nós fomos intimidados. Eu acredito que tenha sido um descontrole momentâneo, até porque, pelo que eu sei, e quem justamente atendeu dessa maneira, é um profissional conceituado, e eu acho que é um momento, sim, de estresse, de descontrole, muito trabalho, que leva a Polícia Civil ou a Polícia Militar a esses atos de vez em quando. Mas aceitamos, com certeza, umas boas férias, com certeza, volta tudo à normalidade. Porque o que nós queríamos ou queremos diariamente aqui é mostrar os fatos e para poder colaborar. Agora, é uma área pública, nós somos obrigados a mostrar. Doa quem doer, meu amigo, vai se fazer o quê? Vamos com a Juliana ao vivo, aqui direto de Navegante. Juliana, é com você, mais informações. Olha, Graciliano, nesse momento eu vou conversar com o prefeito aqui da cidade, Roberto Carlos, porque anteriormente nós tínhamos até divulgado uma informação que foi repassada pelo comandante de Penha, o Johnny, que cerca de 12 mil metros cúbicos de amônia estavam ou estão armazenados ali naquela parte que fica ao lado da Sport. E segundo o Johnny, se o fogo chegasse, então, àquele prédio, poderia haver uma explosão. Eu gostaria que o prefeito tranquilizasse a comunidade e nos falasse o que realmente está acontecendo ali dentro, prefeito. Até para esclarecer toda a comunidade de navegantes, né, nós fizemos todo o trabalho preventivo juntamente com a Portonave, com os funcionários da Sport, com os bombeiros, e praticamente o risco hoje não existe mais. Né? Nós fizemos a retirada das pessoas que estavam aqui, como também as pessoas que residem nas proximidades, as creches, as escolas, para que a gente tivesse essa tranquilidade. Todo o trabalho do Corpo de Bombeiros foi feito no sentido de resfriar a área para que não ocorresse nenhuma explosão e nem vazamento do gás de amônia. Então agora no momento nós estamos mais tranquilos em relação a essa situação. Os bombeiros continuam trabalhando para apagar o incêndio e praticamente agora o risco de explosão ou de vazamento praticamente não existe mais. Agora, evacuar a área foi por questão de segurança e também para facilitar o trabalho dos veículos que estão chegando de fora, porque nós recebemos reforços de várias cidades da região. Nós tomamos duas que eu acho que foram muito acertadas, isso combinado com a Portonave, com as autoridades que estavam aqui, que era fechar o trânsito, né, de toda a cidade para facilitar o acesso dos caminhões do bombeiro e outros veículos e viaturas que precisavam chegar até a Sport. E no segundo momento também retirarmos os funcionários e as pessoas que estavam aqui acompanhando, olhando, os curiosos e até mesmo as pessoas que residem aqui na região. Então nós tivemos essa preocupação no sentido exatamente de garantir a segurança e ao mesmo tempo também fazer com que os trabalhos que estão sendo realizados possam ser realizados com maior tranquilidade. Ô, Juliana, para se atingir o objetivo que é oferecer a segurança à comunidade. Ô, Juliana, ele esteve com o Castilho, com o diretor aí da Portonave. Ele sabe, já tem alguma informação como aconteceu o início de tudo? Agora, prefeito Graciliano pergunta se o senhor que está acompanhando toda a movimentação ali dentro saberia nos dizer por que começou esse incêndio? Olha, a Portonave, ela fez uma nota oficial que está sendo divulgada para a imprensa, com todas as informações possíveis até o momento. Ainda não se tem a causa do acidente, aquilo que causou o incêndio, e tudo vai ser repassado para a imprensa, para a comunidade, assim com uma informação bastante exata. Portonave está cuidando para não passar nenhuma informação equivocada, porque a responsabilidade da empresa é muito grande, como também a nossa responsabilidade enquanto gestores públicos para não passar a informação equivocada. Ô, Juliana, ele sabe dizer a gente a composição desse material inflamável, por que pega tão fácil o fogo?
Olha, ali o material que está sendo queimado é o material que dá proteção a essa grande geladeira, né? Então, é isopor, é lã de vidro, é aquele material que protege exatamente para manter a temperatura. Então, vocês podem ver que a empresa teve um cuidado, inclusive, de colocar um material que não é inflamável, que ele pega fogo, mas logo ele apaga também. Ô prefeito, seguinte, vítimas, como é que está a situação, por exemplo, dos trabalhadores, dos funcionários, enfim? Me parece que apenas uma pessoa foi levada ao hospital? Nós não tivemos nenhuma vítima. A pessoa que na verdade passou mal foi muito mais devido ao lado emocional e ao calor que está aqui na região. Acho que a pessoa ficou assustada e acabou passando mal. Mas não teve nenhum ferimento. Todas as pessoas que estavam trabalhando no local foram retiradas a tempo. O trabalho de prevenção foi muito bem feito, tanto por parte de funcionários da Sport, da Portonave e depois a assessoria que se teve através do Corpo de Bombeiro e toda a Defesa Civil que está aqui. O trabalho foi bem feito, todas as pessoas foram retiradas. Nós tivemos dois cuidados especiais. Um cuidado em relação a não termos o vazamento do gás de amônia, né, que isso iria sim provocar, né, um acidente muito grave, e ao mesmo tempo também a segurança das pessoas que estavam aqui, tanto no porto como na Sport e nas redondezas. O local sofria manutenção no momento do incêndio, prefeito? Olha, as informações que eu tenho, elas ainda não são oficiais e eu não gostaria de me manifestar sem antes a gente ter acesso a essa nota da Portonave. Não, tá bom, nós já temos a nota aqui. Nós temos a nota aqui. Obrigado, Juliana, obrigado ao prefeito. Nós vamos agora dar a nota da Portonave, Juliana. Nós vamos dar a nota que chegou a nós da Portonave, que é a seguinte: a Portonave S.A., Terminais Portuários de Navegantes, vem a público esclarecer que está tomando todas as medidas necessárias e de segurança para solucionar, apurar as causas e amenizar o incêndio ocorrido na manhã desta quinta-feira na A-Sport, Terminal Frigorífico de Navegantes. A Portonave confia no trabalho que está sendo realizado pelos bombeiros de Itajaí de Navegantes e informa que não há registro de vítimas e que a área ao redor do terminal já foi totalmente evacuada por motivo de prevenção e para facilitar o trabalho da Polícia Militar e dos bombeiros. A Portonave e a A-Sport reafirmam seu compromisso com os colaboradores e com a população. Esclarece que não há risco de explosões. Tá, a nota, claro que não é muito esclarecedora, porque o momento todo é de investigação ainda e de contenção deste incêndio. As imagens que nós temos aí, né, é da chegada aí do bombeiros da Infraero, do aeroporto de Navegantes, a imagem inicial de toda essa situação. E agora sim, imagens ao vivo deste momento do local onde acontece ainda o incêndio na A-Sport ou no porto de Navegantes, nesse terminal frigorificado. Um laudo está sendo elaborado e vai mostrar as condições do presídio de Itajaí. Dependendo do resultado do documento, a unidade pode ser interditada. Acompanhe. Fiscais da Prefeitura passaram a tarde no Presídio Regional de Itajaí para avaliar a situação da unidade. Verificaram as condições de higiene, onde os alimentos são manipulados e até a estrutura do prédio. A gente veio fazer essa visita de fiscalização no sentido do atendimento propriamente dito, da estrutura de atendimento, da estrutura do ambulatório, de medicações, enfim, do fluxo de atendimento, laboratório. E então vamos repassar isso tudo nesse laudo que provavelmente vai ficar pronto esse... O laudo da fiscalização deve ser anexado ao relatório sobre o Presídio Regional de Itajaí. O juiz corregedor só vai se manifestar depois de tudo concluído. Dependendo do resultado da vistoria, a unidade pode ser interditada. Todos os presídios são críticos no estado, né? Itajaí talvez especial pela superpopulação carcerária, né? pela relação entre o número de vagas disponíveis, né? E a quantidade de presos que hoje aqui se encontram. Então, nesse aspecto, hoje, não só é um dos piores, como efetivamente, estatisticamente, ele é o pior do Estado. O promotor e o juiz corregedor estiveram na unidade para uma visita de rotina. Junto com o diretor do presídio, discutiram o problema da superlotação. Na última sexta-feira, foi descoberto um túnel de quase 7 metros que seria utilizado para uma fuga em massa. A gente não tomou nenhuma decisão, né, mesmo porque a gente teve esse fato do final de semana.
está sendo apurado para fazer o encaminhamento para o DEAP e para o Judiciário. Nós devemos conversar com a direção do presídio para ver que medidas podem ser tomadas para evitar que esses fatos venham a ocorrer futuramente. Nossa equipe continua acompanhando os trabalhos dos bombeiros no combate ao incêndio no terminal frigorífico do Porto de Navegantes. Ontem à noite, os serviços ainda eram intensos para apagar o fogo que foi contido na madrugada de hoje. E ao vivo, temos mais informações direto do local. É isso mesmo, Graciliano. Durante a noite, muito trabalho aqui no terminal da Portonave, principalmente para conter o fogo na parte interna da câmara frigorífica. Jovens furtam bicicleta, se jogam no rio para fugir da polícia. Um é pego, o outro morre afogado em Itajaí. Epagre de Itajaí inaugura unidade de pesquisa para o melhoramento da tilápia. Polêmica envolve comerciantes do mercado do peixe em Itajaí. Eles temem ter que deixar o local por causa de uma licitação da Prefeitura Municipal. Nossa equipe vai às ruas e avenidas e mostra que a maioria dos acidentes que acontecem em Itajaí envolvem motociclistas. Tem alguns que são inconsequentes mesmo, mas vale a responsabilidade de cada um. A pista foi feita tanto para moto como para carro, então se cada um respeitar o outro, não vai ser errado. Errados são aqueles que não querem obedecer à lei. É verdade, tem bastante gente que anda muito mal mesmo, só que os bons pagam pelos ruins. E ainda temos as dicas de lazer para o fim de semana, a previsão do tempo e o esporte. Figueirense tem mais um jogo decisivo pela Série B. Atletas treinam forte para a partida. E ainda, começa no oeste do estado mais uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Jornal Meio-Dia falando do incêndio que destruiu o terminal frigorífico do Porto de Navegantes. Vamos ao vivo com a repórter Juliana Soares, que está no local. Boa tarde, Graciliano. Boa tarde a todos. Como eu falei anteriormente, a noite foi de muito trabalho aqui no terminal portuário de Navegantes. Eu vou conversar neste momento com o comandante do Corpo de Bombeiros de Itajaí, o Coronel Mocelin, que tem todas as informações do trabalho que aconteceu durante essa madrugada e do que acontece ainda durante o dia. Comandante, qual a situação aqui no terminal? Nesse momento está totalmente do incêndio, só tem fumaça dentro, aqueles gases ainda que restaram, e as possíveis reignições do incêndio a gente está monitorando através de caminhões e constante observação de possíveis saída de fumaça, essas coisas. Mas o incêndio, de tudo que aconteceu ontem, já está totalmente controlado desde a madrugada dessa noite. Então agora a gente só está monitorando. A gente observa que foi montado um posto ali, é para fazer esse monitoramento. Exatamente, se for observado também existem muitas placas penduradas que podem cair, acidentes, alguma coisa. Então a gente está monitorando a área para evitar acidentes, a retirada do restante da fumaça que ainda está no interior e a possíveis reignição do incêndio. Cerca de 100 homens trabalhavam ontem. Na madrugada se manteve, não precisou, foi feito o revezamento? Nós tivemos um efetivo bem maior do que 100, inclusive porque à noite o pessoal começou a trabalhar desde as 10 da manhã e com isso a gente teve que fazer um revezamento com o pessoal, com aquele equipamento que eles utilizam, com equipamento de proteção individual, máscaras de respiração, ele é muito exaustivo. Então vieram de Florianópolis várias equipes e foram feitas substituições com o pessoal a noite toda revezando e a gente trabalhou durante 16 horas para combater o incêndio. Foi um incêndio até que poderia ter sido pior para atingir outras áreas, né? Mas essa ajuda dessas outras equipes no combate, também auxílio de caminhões de empresas privadas, ajudaram muito naquele momento. Posso considerar que foi essencial, que a estrutura que a gente tinha jamais conseguiríamos por conta. Foram 14 caminhões de combate a incêndio, foram 7 carretas d'água, foi 5 guinchos que foram utilizados também para elevar o pessoal para poder fazer o combate de cima, porque a água não alcançava, 2 caminhões do aeroporto que nos auxiliou muito pela pressão da água que conseguiu jogar e também as empresas ao redor
que conseguimos fazer linha da água para poder abastecer e os hidrantes locais. Com isso a gente teve uma estrutura bastante grande, caminhões e pessoal, e conseguimos combater e impedir que ele propagasse na parte interior. Então ele ficou virado apenas na parte de cima e a gente conseguiu extinguir ele totalmente. Você acredita que vai precisar manter uma equipe aqui até quando? Até que for totalmente, assim, nós vamos fazer esse monitoramento e aos poucos repassar essa atribuição para o pessoal da Portonave, que eles vão verificar agora, temos uma reunião em seguida, para verificar a retirada da carga, a estrutura com segurança, porque se for entrar ali pode cair os pallets em cima da cabeça do pessoal. Então tem que ter segurança e com isso então a gente vai repassar essa coisa e a partir do momento que não houver risco de incêndio nem de acidentes. Graciliano. Ô, Juliana e o comandante Mocelin, um questionamento a fazer a respeito da situação de momento. Controlado todos os focos até 2 horas, pelo menos a informação que chegou em nota oficial, inclusive da Portonave. No momento, os senhores já conseguiram entrar, quer dizer, na parte interna da câmara frigorífica? Nós não entramos pessoalmente muito para dentro porque tem muitos pallets que caíram e com isso fez com que houvesse outros que estão ali em risco de queda. Então nós abrimos as portas, conseguimos visualizar, fizemos a subida através de guincho e com plataformas, observamos de cima toda a situação. Tem muitos pallets ainda inteiros e que a parte de baixo está bastante comprometida, mas não tem risco de incêndio, nem no interior, nem nas laterais. Agora é questão de trabalho da empresa. Já está previsto, então, a entrada para o local daqui a algumas horas, ô comandante? Nós estamos monitorando e fazendo essa avaliação junto com as empresas que construíram, chegaram agora há pouco aqui, os técnicos que construíram toda essa estrutura metálica. Eles vão verificar o comprometimento da estrutura e a possível retirada sem o desmontar a parte metálica ou não. Então isso vai ficar por conta da empresa e não por conta do bombeiro. Tá. Ô, comandante, eu tenho outra pergunta que diz respeito à questão da segurança em si. Dos senhores, em termos de equipamento, e da sociedade. Quer dizer, estamos numa região que, mais do que nunca, acho eu, que em Balneário Camboriú nós temos prédios muito mais altos do que qualquer outras cidades do estado de Santa Catarina. Itajaí, que cresce muito também. Nós já temos equipamentos à altura, por exemplo, suficiente de chegar, por exemplo, no caso aí, se tivesse vítimas lá na cobertura, de poder conseguir chegar no local a tempo, com altura suficiente de equipamento para salvaguardar aí a vida dessas pessoas? Olha, nós tivemos o apoio do helicóptero ontem, que poderia, se tivesse pessoas em cima, eles poderiam auxiliar no resgate. Os guinchos, e tivemos plataforma e a escada mecânica, poderiam auxiliar, nesse caso, de altura de 30 metros. Agora, como você falou, em Balneário Camboriú, com prédios de mais de 100 metros de altura, jamais qualquer escada vai alcançar isso. Então, o que se faz? É fazer com que o prédio tenha um sistema preventivo, com as escadas enclausuradas, a prova de fumaça, que ele consiga, por si só, fazer com que as pessoas saiam com segurança, com L-ponto em cima do prédio para ser retirado com o helicóptero. Agora, não tem como, com escadas, fazer salvamento com altura mais do que 70, 80, até prédio de mais de 200 andares que está previsto aí, já em projeto em Balneário Camboriú. Agora, a capital do estado e também Joinville estão melhores equipadas do que a nossa região, não? Não sei te dizer se nesse sentido estão equipados. Não tem nenhum bombeiro do estado e nem do Brasil que vai conseguir fazer salvamentos nessa altura. Então a escada aqui, a plataforma que veio de Joinville aqui, ela alcançou, limitando aí 27, 28, inclusive se dá para ver, tem uma abertura que nós temos mais abaixo para poder o guincho poder acessar da plataforma. Então ele não vai alcançar prédios maiores do que 10 andares. Mesma coisa Florianópolis, também tivemos o apoio, nós temos a nossa escada mecânica que alcança 37 metros, mas escadas assim, as melhores do mundo hoje alcançam 60 metros no máximo, e isso custa 7, 8 milhões de dólares. Então é difícil de conseguir e até eu vejo assim, eu acho que a melhor forma é o sistema preventivo, porque pelo distanciamento entre um prédio e outro não tem como acessar a escada. Tá certo, obrigada pelas informações então, Graciliano. Obrigado, daqui a pouco você retorna trazendo mais informações, Juliana Soares. Com certeza. Olha, a pedido do Ministério Público, a Prefeitura de Itajaí abre licitação para o mercado do peixe.
Os boxistas que trabalham há anos no local terão que concorrer. E a preocupação deles é não ter condições de disputar com empresários da região. A repórter Margarete Santos esteve no local, falou com esses boxistas e nós colocamos o assunto para você. Olha, Graciliano, os boxistas do mercado público de Itajaí estão indignados. Enfrentam agora uma situação bastante delicada. A prefeitura de Itajaí pretende abrir uma licitação, vai abrir uma licitação para alugar esses espaços. Aqui tem pessoas que trabalham há mais de 40 anos e que agora correm o risco de perder esse espaço aqui para trabalhar. Primeiro eu vou conversar aqui com o presidente da associação, que vai poder nos explicar o que está acontecendo exatamente, que está gerando toda essa polêmica. O que está gerando a polêmica é assim, a prefeitura começou o processo de licitação, publicou o edital e agora nós temos um prazo até o dia 3. Nós achamos esse processo de licitação uma injustiça, porque nós temos comerciantes aqui que são desde 45, 50 anos atrás, desde o tempo que o mercado público aqui chamava-se Banca de Peixe e funcionava ali na beira do rio, no lado onde hoje é a praticagem. Graciliano, a indignação, olha, aqui são 42 boxes, a gente pode ver aqui, tem muita gente reunido, estão preocupados, realmente preocupados, já foi lançado no edital, já foi publicado e no dia 3 de dezembro está aí a licitação. Só que o pessoal não estava preparado para isso e outra coisa, essa licitação vai estar aberta para todas as cidades do Vale do Itajaí, então corre o risco dessas pessoas que são da cidade e trabalham aqui há muitos anos saírem e entrarem outras pessoas que de repente nem trabalham nesse setor. Eu vou conversar aqui com mais um boxista. Como é que fica essa situação agora? Olha, Margarete, a gente não está preparado para correr essa licitação, porque a gente enfrentou agora menos de um ano. Dia 20 agora vai fazer um ano que ocorreu a enchente, mais de 90% aqui dos boxistas perderam tudo. Tá? O Ministério Público ele não quer ver, eles querem ver o lado da prefeitura que tem que fazer a licitação, tá? Mas eles não querem ver o lado aqui que tem mais de 42 famílias, são 500 pessoas que comem diretamente e indiretamente do mercado de peixe. Tá? Aqui dentro não tem ladrão, não tem traficante, não tem ninguém que lava dinheiro, é tudo pai de família que estão aqui trabalhando para sustentar suas famílias. A situação é que a gente não está contra a licitação, inclusive a gente quer regularizar toda a situação, pretende participar da licitação, mas ficou muito em cima, a gente foi pego assim de surpresa, fomos comunicados, não deu tempo de fazer reunião com a Procuradoria e até mesmo nem com a Prefeitura com mais tempo. O que a gente pretende é participar de uma licitação, mas com mais preparo, com mais tempo de preparação. Eu quero tentar mostrar agora, eu vou andar um pouquinho. Tem esse senhor, vou tentar conversar com ele, que trabalha aqui no mercado público há mais de 40 anos. Ele tem inclusive essa foto. Há quantos anos? 43 anos trabalho aqui. Desde a vida inteira o senhor trabalhou com isso? Aqui é a minha vida aqui. E se houver licitação que a gente não trabalha, sair daqui, a gente não tem como fazer outra coisa. Já estou com 60 e poucos anos e acabou a minha vida isso aqui. A licitação é quem paga mais vai ficar com espaço. O senhor está preparado para isso? A gente está preparado, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe se fica ou não. Onde que a gente está preocupado com a licitação. Tá aí, Graciliano, olha, uma situação bastante delicada. Os boxistas continuam trabalhando, a gente pode mostrar bastante movimento aqui no mercado público de Itajaí, só que tá aí, todos os dias eles vêm trabalhar e com medo. A licitação já foi publicada para o dia 3 de dezembro. De Itajaí, Margarete Santos para o Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Margarete. A nossa equipe, inclusive, manteve um contato com a Prefeitura de Itajaí, mais especificamente falando com o próprio prefeito Jandir Ribellini. Diz ele que é do seu desconhecimento o edital de licitação, agora já para o dia 3, já para o início de dezembro. Por sua vez, chega a informação de que isso está efetivamente concretizado. Já que a situação está na Promotoria da Moralidade, eu acho bom nós conversarmos com o doutor Marcelo, né, que me parece que está à frente, para saber como é que está essa situação efetivamente e de que maneira isso será conduzido a partir de agora. Até com o próprio secretário aí da Pesca, o Aguinaldo, né, para dar detalhamentos a este respeito. Bom seria, né, a promotoria falar, bom seria o Aguinaldo falar e bom seria o prefeito também falar sobre este assunto. Um convite aqui ao nosso público de casa. Mano,
pode mostrar para a gente aqui, né, já que é um convite do nosso presidente do Grupo RIC de comunicação, e é a palestra do Dr. Mário Gonzaga Petrelli, ele que é presidente do Grupo RIC, vai estar na Associação Empresarial na próxima segunda-feira, às 18h30. É isto mesmo, aqui na Associação Empresarial. Vai falar de meios de comunicação, da imprensa e das suas recordações de vivência, de vida na cidade de Itajaí especificamente. Um belo convite aí para você de casa poder estar presente, então, nesta palestra do Dr. Mário Gonzaga Petrelli, na Associação Empresarial, na próxima segunda-feira, às 18h30. A Associação Empresarial fica na rua Ercílio Luz, 381, edifício Rio do Ouro, ali na galeria, no primeiro andar da galeria, bem no centro de Itajaí. Carlos Maganinho, boa tarde, vamos falar de futebol e outros assuntos mais. Boa tarde, Graciano. E também temos o JAS, que a abertura oficial foi ontem à noite, mas daqui a pouquinho. Começamos com o futebol. O Figueirense busca forças para mais um jogo decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinamento é forte e o grupo precisa estar unido. Ninguém desistiu, não. É complicado, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Nos últimos 3 jogos a gente ainda tem chance de classificar. Com fé em Deus, vamos passar mais esse obstáculo. O clube tem uma missão bem difícil nesta reta final de Série B. Por isso, todos se agarram agora a 3 esperanças. O Figueirense agora faz contas. Tem que torcer pelo tropeço dos adversários diretos e também vencer as 3 últimas partidas da Série B. Realmente, o clima que eles vivem por aqui é de pressão total. Com a ajuda da torcida, com a pressão da torcida. E é assim que tem que ser. O nosso trabalho é assim e vamos lá com tudo. A situação atual faz lembrar 2008, quando na Série A o clube precisava vencer os últimos 3 jogos para evitar a queda. Venceu, mas não dependia só das próprias forças e caiu para a segundona. Agora, no tudo ou nada, até nomes menos experientes podem ser reaproveitados no elenco principal para que não se repita o que aconteceu no ano passado. Aparecendo a oportunidade agora, vou procurar agarrar ela com força máxima aí, se precisar de mim aí, se o professor optar pela minha entrada e eu jogar, eu vou dar meu máximo com certeza. E o Figueirense que precisa vencer todas as suas partidas e ainda torcer por resultados paralelos. E ontem tivemos o complemento da segunda rodada do retorno da Copa Santa Catarina. Veja como foi. O Joinville abusou de perder gols na arena. Até o artilheiro Lima, que não costuma desperdiçar, acertou a trave. Mas se Lima não balançou as redes, não significa que não tenha dado sua contribuição. Foi dele o cruzamento na medida para William marcar o gol que assegurou a vitória do tricolor. Foi aos 46 minutos do segundo tempo. Fim de partida em Joinville. Joinville 1, Atlético 0. Jogar aqui contra o Joinville, a torcida vem junto, né? Apoia a equipe, né? A gente não soube segurar, mas faz parte do futebol, agora é erguer a cabeça, que tem mais jogo pelo campeonato ainda. A gente foi coroado com um gol no finalzinho aí, que daqui pra frente vai ser assim, não vai ter... Aqui em Joinville, apenas um golzinho no jogo. Mas no estádio Augusto Bauer, em Brusque, os atacantes não economizaram. O primeiro gol saiu aos 7 minutos. Paulinho cruzou a bola, que sobrou para Marcelo fazer 1-0. Mais 3 minutos e Thiago Couto subiu mais que a defesa do Avaí para fazer o segundo do Brusque. O baixinho Paulinho também fez o seu, logo aos 12 minutos. E no segundo tempo, Leonardo marcou o gol que fechou o placar. Fim de jogo, Brusque 4, Avaí B 0. E quem lidera o retorno da Copa Santa Catarina é o Metropolitano. Segunda etapa Copa AWS de Motocross 2009 acontece no próximo final de semana, dias 21 e 22 de novembro, no Motódromo Bela Vista, no Balneário de Pissarras. No dia 21, treinos livres. Já no dia 22, Armap e a partir das 10 da manhã. Já ao meio-dia, a abertura oficial do evento. Serão 12 baterias em diversas categorias. Mais informações, 9992-3834. E ontem à noite aconteceu a abertura de mais uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Uma grande festa em Chapecó. Confira. Uma cerimônia cheia de luzes, dança e emoção. Um verdadeiro espetáculo que deixou o público encantado.
A cerimônia de abertura do JASC 2009 trouxe exemplos de superação e a importância da união de povos e culturas. E os artistas principais deste espetáculo foram recebidos com aplausos. Quem foi até a Arena Condá assistir essa grande abertura se emocionou. Muito bonita, muito encantadora. É a primeira vez que eu assisto assim ao vivo. Eu achei fantástica, maravilhosa. Chapecó conseguiu realmente mostrar tudo que nós temos de melhor. E a honra de acender o fogo simbólico da 49ª edição do JASC foi dada ao recordista brasileiro em medalhas de ouro nos Jogos do Pan-Americano, o mesatenista Hugo Oyama. Ao todo, 500 pessoas participaram das apresentações artísticas, uma cerimônia que mostrou a grandeza dos Jogos e a importância da união. Haverão de surgir aqui atletas qualificados para representar não só Santa Catarina, mas o Brasil em certames olímpicos. Estamos irmanados com um só objetivo. O espetáculo tem que ser promovido pelos atletas, não por nós, homens públicos. Nós temos que aparecer na abertura e depois na arquibancada para aplaudir, para torcer, para vibrar pelas nossas equipes. E com certeza a nossa região está muito bem representada lá em Chapecó, nos Jogos Abertos de Santa Catarina. E Itajaí está sediando a primeira Copa Slice de Futebol de Mesa. O evento conta com a participação de atletas de Caçador, Florianópolis, Gaspar, Blumenau e Itajaí. A competição está sendo realizada na sede do Itajaí Fute Mesa, que fica no Clube Atiradores, aqui em Itajaí. A próxima rodada acontece no dia 18 de novembro, com início às 7 horas da noite. E tem o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina e da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, aqui de Itajaí. E essa notícia do futebol de mesa veio através do nosso e-mail, esporteitajaí@ricsc.com.br. Você também participa, promove, mande suas fotos, seu vídeo ou a informação do seu evento para esporteitajaí@ricsc.com.br. Graciliano de Esportes era isso, eu volto amanhã. Obrigado, Carlos Maganin, pelas informações do esporte. Nós vamos agora ao trânsito de Itajaí, que está cada vez mais violento. Você sabia que a maioria dos acidentes registrados na cidade tem envolvimento de motociclistas? Pois é. Para saber como anda o comportamento dos condutores, a nossa equipe foi às ruas e avenidas da cidade. Pelo menos uma vez na vida você já ouviu falar aquela frase: a minha liberdade começa quando termina a do outro. Um pensamento filosófico que é capaz de organizar uma sociedade em todos os setores. Mas quando o assunto é trânsito, ele não é lembrado. E aqui parece que existe uma regra individual. Boa parte dos condutores querem chegar na frente e levar vantagem. E nesta disputa por espaço, as motocicletas levam a melhor. O tamanho proporciona agilidade e aquele lugar que o veículo maior não ocupa, ele se encaixa perfeitamente. Só que o resultado desta suposta facilidade pode ser desastroso. Um exemplo são os acidentes. Somente nesta semana, nossa equipe flagrou 5 ocorrências. Uma condutora caiu em uma avenida da cidade. Outros 3 motociclistas se envolveram em uma colisão e um outro condutor na Avenida Reinaldo Schmidhausen. Para este professor de autoescola com mais de 30 anos de experiência e que ajudou a formar milhares de condutores, os acidentes acontecem porque os motociclistas se colocam acima da lei e não respeitam o que está no Código de Trânsito. A maioria dos acidentes que ocorrem é o quê? Pela pressa, pela imprudência, pela negligência, pela imperícia. O que falta é ter paciência, ter calma, não é? E o que geralmente todos aprendem de maneiras iguais. Quando a gente anda de moto, o certo é andar igual quando se dirige um automóvel. Pelo lado direito, respeitando as sinalizações, não ultrapassando pela direita, não passando entre 2 veículos. A regra é igual para todos, tanto moto quanto carro. Só que em poucos minutos, em uma avenida movimentada de Itajaí, foi possível constatar que o motociclista realmente deixa de lado as regras e quem precisa dividir o espaço com estes condutores nas vias convive com a sensação de impunidade. Eles são muito abusados, são um pouco folgados até, mas... Atrapalha um pouco? Atrapalha muito, atrapalha bastante. Os motociclistas não estão respeitando o trânsito como deveriam. A gente sabe que
A motocicleta é um veículo rápido para fazer serviços, que ajuda bastante o pessoal na locomoção, só que a ultrapassagem pela direita, não respeitando às vezes as sinalizações. À medida que vai aumentando a frota veicular, vai sendo uma área de escape ocupar os pequenos espaços. E eles estão sendo ocupados hoje pelos motociclistas, pelas motos, que também estão utilizando de maneira imprudente. Estão se preocupando com o tempo, com o espaço e não estão tendo a preocupação com o seu próprio corpo ou sua própria vida. Mas e os motociclistas, o que pensam desta situação? Tem alguns que são inconsequentes mesmo, mas vai da responsabilidade de cada um. A pista foi feita tanto para moto como para carro, então se cada um respeitar o outro, não vai existir errado. Errados são aqueles que não querem obedecer à lei. É verdade, tem bastante gente que anda muito mal mesmo. Só que os bons pagam pelos ruins. Muita intolerância, né? Onde você está andando com o veículo e de repente surge à sua frente, né, um desajustado. E infelizmente esses, né, que acabam fazendo com que a coisa fique generalizada. Porém não é, porque tem muitos que aprendem, né, seu Tadeu? Aprendem, até porque vocês ensinam muitíssimo bem, justamente para eles irem para as ruas, avenidas e a estrada, obedecendo todos os critérios aí que diz, né, com a realidade de trânsito e com a legislação. Porém, parece que os caras vão para a autoescola, aprendem e depois esquecem o que o instrutor efetivamente fala, orienta e informa. É uma pena, porque para o cidadão ter uma carteira, né, de motorista ou para pilotar ou, né, dirigir moto, como queiram, precisa ter efetivamente boa conduta no trânsito. Porque se ele aprendeu bem, como é que depois ele vai fazer a coisa errada? E é o que sempre se vê. 2 jovens furtam uma bicicleta e um morre afogado ao tentar fugir da polícia depois de praticar o crime. Veja. De acordo com a polícia, 2 rapazes furtaram uma bicicleta e seguiram em direção à BR-101. A vítima foi atrás dos garotos, mas a dupla, em atitude de desespero, se jogou no canal retificado do rio Itajaí-Mirim. Um deles conseguiu nadar até a margem, o outro morreu afogado. O corpo de Simão Alves foi encontrado ontem à tarde e levado ao IML. O outro jovem foi levado à delegacia. Ontem à tarde, conversamos com o Tenente-Coronel Humberto, comandante da Polícia Militar de Itajaí, ainda sobre o episódio do preso que se libertou das algemas e fugiu do hospital. Você vai acompanhar o que ele pensa sobre o trabalho conjunto da Polícia Militar com a Polícia Civil. Comandante, existe uma certa intriga, alguma coisa assim entre a Polícia Militar e Civil? Não é a primeira vez que acontece algum probleminha assim, né? Olha, Luana, por minha parte não existe, eu me dou bem com todos os policiais civis, com os delegados que tem aqui, não tem problema nenhum, certo? Se existe em algum outro local aí, infelizmente a gente já sabe disso, eu tenho 26 anos de polícia, sempre houve uma rixa ou outra, uma rivalidade, isso entre policiais militares e civis, certo? Mas da minha parte eu não tenho problema com nenhum, não. O que o comandante está falando, evidentemente, nós todos sabemos. Se existe alguma coisa, são em fatos isolados, né? Agora, no restante tem que ter um convívio, porque senão o que nós vamos pensar da segurança pública? Da RIC Record, a cobertura completa sobre o incêndio no terminal frigorífico na Portonave, em Navegantes. O fogo mudou a rotina de muita gente na cidade de Navegantes. A repórter Patrícia Silveira acompanhou os trabalhos que continuaram durante a noite. Volney acompanhou os trabalhos durante todo o dia, inclusive à noite, mas não foi porque ele quis. Assim como muitos outros caminhoneiros, o caminhão dele estava dentro do porto quando o fogo começou e ele precisou esperar na rua, sem ter onde dormir nem o que comer, até o veículo ser liberado. Depois disso que a gente saiu do portão para fora, nada foi mais dito para nós. Além de esperar. Falta de consideração com o pessoal da área do porto, conosco, não só comigo, como vários motoristas que estão com os caminhões trancados lá dentro do porto, que a gente está sem notícia, sem satisfação de ninguém.
Bombeiros e funcionários do porto passaram a noite no local. Muitos moradores também acompanharam o combate às chamas o mais perto que podiam. O comerciante Arthur fechou a loja mais cedo e evacuou a casa porque recebeu um alerta. Quem passou avisando nós foi a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal. Eles passaram na Avenida Central, onde eu tenho meu comércio, pedindo para evacuar a área. Rogério, agora você está tranquila para voltar para casa? Um pouco, não tão tranquila, porque pode vir acontecer pior ainda. A gente não, vamos voltar, Vamos ver que se Deus quiser vai dar tudo certinho. Vão voltar com medo? Com medo, com certeza. E foi nesse clima de medo, de apreensão, que os trabalhos continuaram aqui durante toda a noite. O helicóptero da Polícia Militar voltou para Joinville por volta das 7 horas da noite, mas a fumaça ainda fez parte durante muito tempo do cenário aqui de Navegantes. E muita informação desencontrada, O telefone não parava ontem à tarde aqui na redação da RIC Record, de jornalismo da RIC Record. Informações as mais diferentes possíveis e as mais estapafúrdias possíveis. De gente até tendo que abandonar a cidade e ir para a Praia de Navegantes. Chegava constantemente aqui de gente que tinha que abandonar o comércio, deixar o comércio aberto, abandonar as casas e correr para a Praia de Navegantes. É inacreditável o quanto de informações desencontradas. Mas ontem à tarde teve uma coletiva de imprensa para esclarecer dúvidas em relação ao incêndio na Câmara Frigorífica. Veja. O frigorífico armazenava 14 mil toneladas de frango congelado quando o incêndio começou. Eram cargas que seriam transportadas através do Porto de Navegantes. Todos os 800 funcionários deixaram o local. A escola, a creche, as residências e o que ficam a um raio de 200 metros do frigorífico foram evacuados. Os bombeiros passaram pedindo para a gente sair e nós fechamos o restaurante correndo e saímos também. Durante a manhã, um funcionário passou mal. Depois, um bombeiro que trabalhava no combate ao incêndio também precisou de atendimento médico. As chamas continuaram durante toda a tarde no interior da estrutura, em um local onde nem a água consegue chegar. O recheio da câmara ela é inflamável e está pegando fogo. Como eles não têm acesso a esse local, então ele deve continuar, mas vai sempre sofrer o resfriamento por parte do Corpo de Bombeiros. A investigação para descobrir as causas do incêndio vai continuar nos próximos dias. O que se sabe por enquanto é que as chamas começaram na parte superior e se espalharam rapidamente porque toda a estrutura é coberta por camadas de isopor, que é altamente inflamável. Durante a coletiva de imprensa, um susto. Enquanto o diretor operacional do Corpo de Bombeiros falava, chegou o anúncio de um vazamento de amônia. Nós temos um depósito de amônia próximo, nós temos uma vigilância permanente já. O vazamento parou em poucos segundos, mas a tensão é tão grande que, por enquanto, nem se calcula prejuízos. A nossa preocupação agora é em conter as chamas, resolver esse assunto, depois nós vamos mensurar as perdas. Tá aí, Todas as informações já precisa. Saiu de novo uma nota da Portonave, já voltou à normalidade, inclusive a operação do terminal portuário da Portonave Navegantes, com a entrada de navios, saída de navios, sem problema mais algum. Agora é o rescaldo justamente e contabilizar aí todos esses prejuízos e investigar, saber qual a causa deste incêndio. Nós voltamos agora a falar ao vivo com a repórter Juliana Soares, que tem mais informações. Ela está no local do incêndio. É isso mesmo, Graciliano. Como você disse anteriormente, o porto voltou com o seu funcionamento normal. Desde as 7 horas da manhã, ele está operando. E segundo a assessoria de imprensa aqui do Porto de Navegantes, se alguma embarcação chegar com carga que precise ficar refrigerada, a Portonave já conta com alguns contêineres para armazenar este produto. Até porque a câmara frigorífica, a grande câmara frigorífica, foi tomada pelo fogo na manhã de ontem. Como você pode observar e como disse anteriormente também o comandante do Corpo de Bombeiros, neste momento o incêndio está contido, ainda existem alguns focos que podem aparecer na parte interna da estrutura e agora vai tentar saber como vai ser feita a retirada de toda a carne congelada que está lá. Neste momento, lá dentro da sede administrativa da Portonave, acontece uma reunião
para definir essa parte estratégica. Bombeiros também permanecem no local com dois caminhões para qualquer momento, se for preciso, eles agirem. Então aqui tudo sob controle no terminal da Portonave. A vida voltou ao normal por aqui, funcionários já retornaram às suas atividades, só que agora todas as atenções se concentram então para esta estrutura e espera-se então que nos próximos dias os bombeiros possam deixar o local. E a grande preocupação no momento, Juliana, é em relação mesmo à queda dessas placas laterais, né, que formam as paredes do terminal frigorífico, né? Bem como disse o comandante também, lá dentro existe algum risco de cair alguma plataforma, né? Até porque o fogo pegou aquela parte de cima, a parte superior, só que o risco, ele é permanente. Por isso essa reunião. Como pode ser feita essa retirada com segurança? Agora eu peço para o Rafael mostrar ali na frente aquela parte... Tá aí, nós temos probleminha no link porque nós estamos bem numa área onde passa permanentemente caminhão de containers, né? O caminhão de container frontal, onde está o link, dá uma interferência técnica. Olha, começa neste sábado a temporada de transatlânticos em Porto Belo. O navio MSC Ópera trará para a cidade mais de 2.700 turistas de todo o Brasil. E neste ano, Porto Belo, que é considerada a capital catarinense de transatlânticos, receberá 7 navios durante o verão e mais de 80 mil pessoas visitando o nosso litoral. Atualmente, os turistas chegam até o Yacht Club por meio de tenders, embarcações próprias para transportar aí os passageiros. Já para o próximo ano, tem a expectativa de que seja inaugurado o novo pier municipal, facilitando então a chegada dos turistas. Essa nova estrutura terá capacidade para 12 tenders simultaneamente e deverá receber até 7 mil pessoas por dia. Em Itajaí também vai ter atracação de navios de passageiros e um número maior do que o ano passado. É o que esperam aí no pier turístico de passageiros. E o primeiro deve chegar, ou está previsto para chegar, confirmado inclusive para chegar, no próximo dia 22. Vamos agora à previsão do tempo, vamos saber como é que está aí hoje e também o fim de semana. Nesta sexta-feira, muitas nuvens na região. Como podemos observar, há previsão de aberturas de sol. Já tivemos. Temperaturas bastante elevadas. No fim de semana, aí sim, já pode chover também.